E eu estava pensando, quão privilegiado nós somos da gente poder ter tantos entendimentos da palavra. Como a gente é privilegiado de poder estar numa igreja que nos permite, que nos facilita o acesso à palavra. E que tem mais, que ensina a palavra. Nada além da palavra. Já parou para pensar que privilégio que é esse? De você poder vir para cá, sentar e estudar. E melhor de tudo, não é estudar sozinho, é estudar junto. Tudo que a gente consegue fazer em comunhão é mais fácil. Tudo que a gente consegue fazer com mais um é melhor. A gente tinha ficado combinado que hoje eu ia começar sobre o Antigo Testamento. Mas eu não vou começar sobre o Antigo Testamento. Eu creio que essa parábola que a gente vai ver agora, ela é muito interessante, porque ela traz muitos aspectos. E ela leva a gente a muitos pensamentos e a muitos entendimentos. A gente vai ver o quão profundo é o ensinamento que Jesus quer trazer através dessa parábola, certo? Então vamos lá para Mateus 13, 24, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Mas quando todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explique-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a semente é quem? Filho do homem. O campo é o quê? A boa semente são quem? O joio são os filhos do? E o inimigo que o semeia é quem? A colheita é o quê? O fim desta era, diz a minha tradução. Não sei como é que está aí na sua. É o quê? Consumação dos séculos. O fim do mundo. E os encarregados da colheita são quem? Os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Lembra que a gente já viu que toda vez que Jesus faz esse chamamento, ele está ensinando algo. E não é algo terreno, mas é algo espiritual. Vamos lá, então. Eu quero ouvir vocês agora. O que a gente já consegue tirar, assim, logo de cara, lendo essa parábola? Usem o microfone, por gentileza. Que o inimigo, ele está a postos. Ele está esperando uma chance. Ótimo. Quem mais? Que a gente tem que dar frutos. Tem que ser que nem o trigo. Ótimo. Quem mais? Que cada um tem um significado e um agir, um trabalhar, né? Olha só, quantas visões interessantes. Eu acho que a primeira coisa que chama a nossa atenção, que é o primeiro ponto que a gente vê em relação ao mal, né? Que o mal, ele está presente.
E ele está ali. Mas quando a gente começa a estudar e ver, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro aspecto que Jesus trabalha, lá no versículo 24? Qual é a primeira palavra? Que palavra ali te chama a atenção? Jesus lhe contou uma parábola dizendo, o que é a primeira coisa que Jesus disse? O reino. Essa parábola, ela traz 3 pontos centrais para a gente. O que ela vai trazer para a gente? Primeiro, uma visão realista. Segundo, uma visão escatológica. Já ouviram essa palavra? Escatologia é o quê? É o estudo dos fins das coisas, dos fins dos tempos. E essa parábola também traz uma visão cristocêntrica. A Bíblia inteira é sobre Cristo, né? Mas essa parábola também traz sobre isso. Por quê? A primeira coisa que a gente consegue ver aqui é sobre o reino. Que ideia que vocês têm sobre reino? O reino de Deus, o reino dos céus, ou o reino através de nós? O que vocês pensam sobre? No 24, ele fala que é semelhante a um homem que semeou boa semente, mas é muito mais extenso o reino. Aqui ele está usando uma coisinha, né, mínima. Sim. Mas se a gente vê, o reino é muito mais. O que vocês pensam sobre reino? O reino dos céus, o reino de Deus? Que entendimento vocês conseguem ter? Alguém consegue? Deixa eu continuar falando. É muito interessante que na semana retrasada, nós estudamos sobre o reino de Deus agora, aqui. E a palavra do semeador, né? Aí eu percebi nesse estudo que a gente tem que viver o reino de Deus agora, não tem que esperar morrer e ir para o céu, sabe? É muito interessante isso. E depois desse estudo, eu fiquei assim tão aliviada, porque tudo que eu vou fazer eu lembro disso, tá? De que eu posso viver agora. A gente vai ver isso bem. Como vocês estão mais quietinhos, por que uma visão realista do reino? Olha só, Jesus então apresenta uma visão realista de reino ao afirmar que, mesmo após a sua vinda, o mal continuará presente no mundo. Esquisito isso, né? Não é estranho? A gente lê a Bíblia e Jesus já fez o que com o mal? Venceu. Venceu o mal. Então, o campo ele é identificado como o quê? Como mundo. Onde vai crescer tanto o quê nesse campo? Tanto o trigo quanto o joio. O trigo sendo quem? Quem é o trigo? São os filhos do quem? Do reino da luz. E quem é o joio? É os filhos do maligno. Essa convivência entre justos e injustos, o quê? Surpreende. E surpreende mais ainda na época que Jesus está contando essa história. Por quê? Diante dessa... Por que surpreende? Porque os judeus, eles têm até hoje, lembre-se, os judeus não acreditam ainda que o Messias veio, que eles aguardam um reino puro e imediato, livre dos ímpios desde o início. Ou seja, os judeus não acreditam que o reino de Deus ele foi estabelecido. Olha só que interessante. Vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre essa visão. A frase expectativa judaica da época, de que aguardava um reino puro e imediato, livre dos ímpios, ela vem da onde? Se refere ao entendimento predominante entre muitos judeus do primeiro século, de que o reino de Deus viria de forma repentina, com o juízo imediato sobre os ímpios e a libertação de Israel. Lembre-se, eu estava até conversando com meus pais hoje de manhã, os judeus, os coitados desses irmãos, desde a época de Nabucodonosor, lá em 570, 580 a.C., eles sempre foram dominados. Sempre passaram pela dominação de algum outro reino. Sempre era o Império Persa, sempre tinha alguém sempre dominando eles. Sempre tinha um imperador que não era deles. Eles necessitavam e necessitam até hoje, por isso que eles esperam o reino de uma busca de uma identidade. E eles viam um reino político. E assim que eles viam isso,
Olha só onde eles se embasavam desse entendimento dele. Essa expectativa estava fortemente enraizada na leitura dos profetas do Antigo Testamento. Vamos ver só? Livro de Daniel, capítulo 2. Lembra que a gente estudou bastante sobre eles e a gente viu que eles estudavam muito o Antigo Testamento. Que as crianças eram ensinadas desde o início, que eles estudavam e decoravam a lei. Aqui nesse capítulo, a gente tem o que aqui? O sonho do rei Nabucodonosor, certo? O capítulo 2 inteiro. Isso. Começa ali no 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram o sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Pode continuar. Continua. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas montouro. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Continua. Responderam segunda vez e disseram: diga, o rei, o sonho a seu servo, e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. E isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então o rei teve um sonho e ele convoca todos os astrólogos e os quiz, né, todo mundo daquela época para interpretar. Só que ninguém consegue, né? Quem que vai lá e interpreta esse sonho? A partir do versículo 24 eu vou ler. Então Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse o seguinte: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei. Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Saúde. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavam deitado foram o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras e aquelas que revelam os mistérios, e te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e a entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita do quê? Ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de? As pernas eram de? E os pés eram parte de ferro com uma parte de barro.
Enquanto estavam observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e ao quê? Esmiuçou, esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram de parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda será um pouco da força de ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Com os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro está misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para... O que a gente está vendo aqui? É nessa visão que os judeus aguardam a instaurar-se um reino perpétuo. Por que imediato? A pedra veio da onde? Não fala, mas ela vem com tudo e destrói todos os reinos. E ela destrói e ela é estabelecida. Ela vira o quê? Uma montanha? Vamos ver mais um pouco. Daniel 7. No primeiro ano de Belzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, certas visões que lhe passaram pela mente. Quando estava deitado na cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos dos céus agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, e eu observei, em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu a mente de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebia autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, vinha ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Eram diferentes de todos os animais anteriores e tinha chifres. Lá no 15. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então aproximei-me um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 grandes reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, assim para todo sempre. De novo, mais um texto, uma outra visão profética de Daniel sobre reino.
Vamos para Isaías 11. A partir do versículo 1 diz assim: o ramo surgirá do trono de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor pousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que viu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se juntará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, em uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa e os seus filhos deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e as crianças colocarão a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, para que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, em Cuxi, em Alão, em Simar, em Amade, em Ilhas do Mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles avançarão pelas encostas da Filístia e a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes serão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, e empunhará sua mão sobre o Eufrates, com a força do seu vento, e o dividirá em 7 riachos para que possa atravessá-los de sandália. Haverá uma estrada para que o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel no seu Egito. O que a gente vê aqui de novo? Uma visão de reino, certo? Último texto, Malaquias 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei em Horabe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Ao contrário, eu virei e castigarei a terra, separando para destruição. Era essa visão, e é essa visão que os judeus têm. Tanto é que eles esperam até hoje o espírito do profeta Elias. No Novo Testamento, quem anuncia a vinda de Jesus? João Batista. Não pode falar. João Batista. Olha só que interessante. Então, a gente está começando a ver nessa parábola que o primeiro aspecto que a gente está trabalhando é uma visão realista do reino. Por que realista do reino? Porque Jesus sabia de tudo isso que nós acabamos de ler, como esse povo esperava como o reino seria estabelecido. Um reino imediato, um reino triunfalista, um reino muito grandioso, certo? Mas vamos continuar.
Então, esses 4 textos que a gente leu, eles falam do quê? De juízo, restauração e justiça com a chegada do Messias. Muitos judeus criam que esse reino seria instaurado com um poder visível, purificando o povo e eliminando os opressores, especialmente os gentios e judeus considerados infiéis. Então, eles criam assim. Esse pensamento aparece claramente nos próprios discípulos. Os próprios discípulos, mesmo caminhando com Jesus, eles também pensavam que o reino seria estabelecido assim, dessa forma. Lá em Atos 1:6, pode falar. Hã? Isso seria uma dúvida dos discípulos? Vou responder sua pergunta agora. Após a ressurreição de Jesus, eles caminharam com Jesus, eles viram um monte de milagres, eles conviveram com ele. Após a ressurreição de Jesus, Atos, eu vou falar, 1:6, ele diz assim: é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Isso mostra que, mesmo após toda a obra de Cristo, eles ainda esperavam uma restauração política imediata, livre de oposições e impurezas. Jesus, porém, corrige esta expectativa ao dizer que este tempo pertence ao Pai e envia os discípulos para uma missão de expansão do reino. Essa parábola do joio e do trigo é nesse contexto. É uma resposta direta a essa expectativa. Ao contar que o reino é como um campo, onde o trigo e o joio crescem juntos até o tempo da colheita. Jesus afirma que o juízo não vem no começo, igual eles esperavam, já de imediato. O juízo não vem no começo, mas no fim da história. Quando acontece a colheita? No fim. E eles criam que o juízo era de começo. Crescem juntos até o tempo da colheita. Jesus afirma então que o juízo não vem de início, mas no fim da história. Essa espera é proposital e revela a paciência e soberania de Deus, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao quê? Olha que interessante. Deus é tão maravilhoso que o juízo dele não acontece de imediato. Mas ele dá o quê? Um tempo. Para quê? Para que todos possam conhecê-lo. Ele é muito claro na parábola. Ele fala não. Não colha o trigo. Não é o tempo. Não é o tempo ainda. A separação entre justos e ímpios não é imediata. Ela é futura. É mais para frente. Portanto, a expectativa judaica era de um reino imediato e purificado. Mas Jesus revela que o reino vem de forma progressiva. Vamos lá. Revela que o reino vem de forma progressiva, com julgamento adiantado, exigindo discernimento, paciência e fidelidade dos filhos do reino. O assunto reino, ele é muito amplo. A gente vai aprofundar um pouco mais. Mas Jesus aqui, o que ele está mostrando para os judeus? Está falando que não é dessa forma rápida e imediata que acontecem. Que o reino de Deus, ele vem de forma progressiva. Por quê? Pode falar, seu Chiquinho. Eu tenho a impressão, lendo o texto, o seguinte, que a elite da época, ela esperava um reino terreno que fosse libertado do jugo romano, porque já estava tanto tempo esperando aí, e com a elite da igreja, lá o sacerdote, falava muito em libertação de reino. E esse reino, eles não entenderam absolutamente nada, quando que o povo mais humilde talvez tenha entendido um pouco melhor. Sim, porque Jesus ele afirma então que o mal será permitido a continuar até o tempo da colheita. Ele corrige uma impaciência escatológica e adverte contra julgamentos prematuros. Arrancar o joio antes do tempo pode significar também arrancar o trigo. Jesus pede que se
espera. Isso revela uma compreensão pastoral da realidade, em que a igreja e o mundo convivem juntos. Tá dando para entender? Imperfeições e até muitas vezes escândalos, sem que isso signifique o fracasso do reino. Esse tema do reino, ele é muito profundo e a gente tá vendo isso. Natan, Pode falar. essa impaciência a gente vê muito, né? Eu tenho um grupo de célula no meu prédio que tem hora que a gente perde a paciência. Eu não quero fazer nenhuma referência negativa a todos católicos, mas eles falam uma coisa assim que você requer muita paciência. Eu oro para Deus me dar paciência, porque dá vontade de falar tanta coisa. Muita sabedoria. Isso a gente vê no meio da igreja também, né? Mas eu vejo uma visão diferente quando Jesus, né, começa ali o ensinamento, que essa impaciência está em nós. Porque muitas vezes nós queremos arrancar o joio, né? Tanto é que os discípulos já perguntaram, Os né? servos, Podemos né? arrancar os servos, né? Uhum. Então eu vejo que nós também, nós temos dificuldade de caminhar com pessoas que não pensam como nós. Nós achamos que eles são do mal, que eles são joio, que vai nos contaminar. Só que nós esquecemos que o trigo jamais perde a sua essência. Trigo, ele é trigo, ele não vai se contaminar. Então a demonstração que o pastor deu no domingo, e até lá em casa nós dois conversamos Você muito, está entregando o ouro antes da hora. que foi muito interessante que o pastor fez esse gesto, né? Uhum. Se você esmagar o trigo, ele vai continuar sendo trigo. E se você esmagar o joio, vai ser palha. Foi o que a gente conversou na cozinha essa semana. E o primeiro ponto que a gente está vendo aqui sobre esperar essa manifestação do reino, por que ela é futura? Por que o reino também ele é futuro? Hoje em dia, o reino já veio até nós? Já está aqui. Já está aqui. Mas o reino ele está consumado? Não. Não está consumado. Olha só que interessante. O Novo Testamento deixa claro que a vinda de Jesus, que o reino foi inaugurado, certo? Jesus não apenas anuncia o reino, mas faz o que com o reino? Ele encarna o reino em sua pessoa, suas palavras, seus milagres e suas autoridades. Lucas 17, 21 diz assim. Mas por que não foi consumado? Porque é o tempo que Deus está dando para esses né? Que são mais lentos, mais demorados para entender. Esse é o tempo. A gente sabe que a gente fala muito. Deus está falando, tá? Jesus veio tudo e está insistindo. Mas é o caso dos judeus. O tempo da colheita. Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vocês. A palavra grego aqui é entre, está traduzido, não é só entre nós, mas no grego aqui, quer dizer, que é entos imon, ele também tem o sentido de estar dentro de nós, certo? Isso faz uma ponte com o que a gente já falou, que a gente fala muito. Não sou mais eu, mas... Então, o reino, ele está entre nós, mas ele também está dentro de nós. Jesus responde aos fariseus mostrando que o reino não vem apenas com aparência exterior, mas já está presente na sua própria pessoa. Mateus 12, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O verbo aqui, no grego, que é epistasen, significa literalmente chegou, alcançou. Jesus indica então que o reino é evidenciado pela sua autoridade sobre o mal. Então Jesus vem, o reino está entre nós, está em nós. Ele certifica-se que o reino está aqui, porque a autoridade dele sobre o mal. Autoridade sobre o mal e no poder do Espírito. Isso não é o futuro, mas é o presente. Colossenses 1,13 diz:
pois ele nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O verbo aqui diz um fato já realizado, né? Transportou, realizado no passado. Ou seja, a igreja já foi transferida do reino das trevas para o reino da luz, já participando dele hoje. Certo? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Paulo deixa claro que a realidade do reino se manifesta hoje nos frutos do Espírito, na vida comunitária da igreja e em nossa ética cristã. O reino já chegou em forma espiritual e dinâmica. Ele se manifesta por meio da igreja, da ação do Espírito Santo e do testemunho de Jesus, onde há libertação, perdão, reconciliação, justiça e cura. Ali o reino está operando. Quando eu estava lendo, foi uma dúvida que eu tive, mas falei, Jesus já veio, o reino está em nós. Mas ainda não, como assim não foi consumado? Por quê? O que falta? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O reino ainda não chegou em sua plenitude. Embora o reino tenha sido inaugurado, o Novo Testamento também mostra que ele ainda não foi consumado, visto no tempo intermediário entre a vitória conquistada na cruz e a vitória consumada, que é a segunda vinda de Cristo. A vitória foi conquistada lá na cruz, mas ela também será consumada com a volta de Cristo. Está dando para entender? Meio difícil, mas... É difícil. É difícil porque faz a nossa cabeça, ela dá uma bagunçada. Então é um tema muito profundo. Por isso que assim, eu quero ir com calma porque essa parábola é muito rica. A gente está, vamos lá, recapitulando. Jesus está falando ali primeiro com o povo, está falando, dando exemplo sobre reino, certo? A gente acabou de ver que os judeus esperavam um reino imediatista. Lemos 4 livros do Antigo Testamento, Daniel também um livro profético, mostrava como seriam esses reinos, e a interpretação que eles tinham era o quê? Um reino triunfalista. A gente já está vendo que com essa parábola, que não, porque o mal está junto ali. Natan, é uma dúvida, Sim. uma pergunta. Será que não é essa espera? Acabou. Pode falar. Essa espera que Deus, Jesus, está dando para esse povo que está sendo muito vagaroso entender o reino, como realmente é o reino? Sim. É a espera do... Para nós, eu falo assim, para nós já estamos Sim. chegando. Nós né? já vivemos o reino porque o que eu acabei de falar de vocês. O reino, além de estar ele está em nós. Porque nós somos o quê? Nós somos o trigo. A boa semente foi semeada em nós. Certo? Então, para nós, é que é o que gera confusão. Porque nós temos e devemos que viver a manifestação do reino. Manifestando pelo quê? Pelos frutos. Aí que tá. Mas tem o outro lado. A consumação. A consumação do reino que a gente está vendo é o quê? A volta a escatologia. É o fim. É a colheita. É ali que será consumado. Lembra, a vitória foi conquistada na cruz, mas ela vai ser consumada com a volta de Cristo. Certo? Você falou em frutos, mas eu acho que é vida também. Mas a árvore, se a macieira foi feita para dar maçã, a essência dela é fazer o quê? Dar maçã. Se o crente que tem o Espírito Santo, ele vai dar fruto, o que ele vai dar? Os frutos do Espírito Santo, quais são? Paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Ou seja, essa é a nossa essência. Então, é assim que nós somos conhecidos e justificados. Certo? Dando para entender? Pode falar, microfone, corre lá. Nós já temos o reino hoje, quando nós aceitamos Jesus Cristo.
pela graça e salvação. Sim. E ele vai se completar quando nós estivermos na eternidade com Deus. Aí vai fechar tudo. Que aí que é a consumação. E que é a consumação. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus então ensina os discípulos a orar por algo que ainda está por vir, mostrando que há um aspecto futuro na plena manifestação do reino. Lá em 1 Coríntios 15, 24, tem um outro ponto também que eu achei interessante. Então virá o fim. Você falou de Mateus aí? Mateus 6,10. Que é a oração, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Outra característica dessa espera, dessa consumação do reino, 1 Coríntios 15, 24 ao 26. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Aqui Paulo fala de uma etapa futura, quando Cristo derrotará o último inimigo. É aqui que gerou uma dúvida muito interessante. Cristo derrotará o último inimigo, a morte. Mas a morte já foi vencida na cruz, certo? Mas ainda ela opera onde? No mundo. Tá vendo que interessante? Jesus já venceu a morte. Ela foi derrotada. Mas ela ainda opera no mundo. Só na ressurreição final essa vitória será plenamente manifesta. Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui falando novamente de Apocalipse 11:15. Aqui, novamente, falando da escatologia, aponta para a consumação final do reino, quando todo o joio será removido e Cristo reinará visivelmente sobre a nova criação. O reino ainda não chegou em sua plenitude gloriosa. Há ainda, infelizmente, no mundo, há sofrimento, o pecado, a injustiça, a opressão, a morte. A plenitude virá quando Cristo retornar e fizer novas todas as coisas. Lá em Apocalipse 21:5. Então, esse que é o que chama atenção e o que muitas vezes gera aí essa confusão dentro da gente. Nós vivemos então entre a vitória conquistada e a vitória final. A gente vive entre a vitória conquistada na cruz, mas a vitória que será consumada no fim das coisas. É ali que a gente vive. Deu para entender? Nós manifestamos o reino porque o reino está em nós. Mas o mundo ainda não. O que tem no mundo? Maligno. Tá dando para entender? É um desses, olha só, sobre o reino. A gente vai ver mais um pouco sobre essa questão da visão escatológica da parábola. Então a gente viu a visão realista do reino. Esse reino onde o mal está junto com o trigo. A visão escatológica, clara, lembra que a escatologia é o estudo do fim das coisas. A gente já acabou de falar então sobre esse caráter, a gente acabou de falar sobre do reino já está em nós, mas ele ainda não está consumado. Isso faz parte da escatologia. Jesus interpreta a colheita como o fim dos tempos, no versículo 39. Quando os anjos separarão os filhos do maligno e o lançarão na fornalha ardente, enquanto os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. A gente leu lá em Malaquias algo muito parecido, né? O que o final do Malaquias fala? Que os justos brilharão também. Embora o reino tenha chegado com Jesus, como uma semente lançada ao mundo, ele ainda não se manifestou, igual eu falei para vocês, em sua plenitude. Vivemos no tempo de espera, onde o reino atua
de modo gradual e muitas vezes imperceptível, como a próxima parábola que tem ali, o fermento na massa. Você vê a massa crescendo, ela ali, você vê o resultado, mas você não consegue ver o que o fermento está fazendo. A igreja trabalha ali também. Muitas vezes a igreja mostra o resultado, mas ali de como se o fermento faz a massa, a gente sabe, né? Porque a gente, enfim, já tem estudos, mas de como isso ocorre você não vê. Hoje em dia, muitas vezes, o reino, ele demonstra só o resultado, mas muitas vezes não de como é. Deu para entender? Está ficando claro? Será que é por isso que ele falou da parábola do joio, depois ele falou da parábola do grão de mostarda, da parábola do fermento, e aí, depois que ele foi para a explicação Sim. da parábola do joio? Nesse contexto aqui, nessas parábolas, a gente tem uma série de explicações sobre o reino. A gente não vai falar ainda agora sobre isso, mas ainda tem várias explicações, porque olha como eles entendiam o reino, olha como eles esperavam o reino, e olha como Jesus está demonstrando o reino para eles, tá? Então, voltando sobre aí a escatologia, né, sobre o fim das coisas, vivemos o tempo então da espera, onde o reino atua de modo gradual e muitas vezes imperceptível, como fermento na massa ou como uma semente crescendo silenciosamente. Isso contrasta de novo com a expectativa judaica de um reino imediato e glorioso e puramente messiânico. Jesus, ao reinterpretar esse reino, ensina que a convivência entre o bem, o trigo, e o mal, o joio, faz parte do plano divino até que venha o tempo. Isso é o que a gente viu sobre o aspecto da manifestação do reino. Fala. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a tendência de achar que isso era para eles. E, na verdade, isso é para nós. Porque nós também somos imediatistas. Nós falamos de Jesus para alguém e nós queremos o quê? Que a pessoa já seja transformada na hora, enquanto a salvação é real, mas a santificação é um processo. E o que nós queremos fazer? Nós queremos arrancar tudo de ruim que está na pessoa, ou nós não temos a paciência de ver aquilo. E quando nós estudamos essa parábola, fica bem claro isso, que nós também temos muito daquele povo antigo. Nós também somos imediatistas, não temos paciência, criticamos, condenamos, excluímos, abandonamos, desistimos. Por quê? Porque isso está enraizado em nós também. Então isso, apesar de ser uma coisa antiga, Sim, é atual. Então o reino está aqui, está em nós, dentro de nós. Agora, qual é a dificuldade? É vivermos isso. Então, quando nós estamos discutindo na nossa cozinha bem sobre isso, que daí ele vai trabalhar, ele me joga umas bombas na cabeça e vai trabalhar. E eu fico em casa com a bomba cozinhando. Aí o que acontece? Agora aqui também, né, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Quando eu tenho a mente aberta para entender o entendimento, é uma coisa que eu vou receber. Caso contrário, não, vou ficar indo e voltando. Lembra que nós falamos sobre essa tendência? Se nós já recebemos Jesus, nós teremos que fazer o quê? Só ir para lá. Por que nós voltamos tanto? Porque qualquer texto a gente já volta atrás. E, na verdade, tem isso em nós ainda, né? Precisamos ainda usufruir deste conhecimento que nós já temos, viver isso, né? A gente entender cada vez mais dessa manifestação do reino e, ao mesmo tempo, ter também essa ciência que o joio está aqui. Mas o entendimento que eu tive, não, né? Eu não tenho nada, quem tem é o Espírito Santo, é que mesmo que o joio esteja aqui, do teu lado, grudado em você continua sendo trigo. Mesmo que o joio esteja aqui do teu lado, o mal esteja aqui, porque o joio é o mal, você continua sendo trigo. Em nenhum momento na parábola, na explicação e nos estudos que eu fiz no levantamento, em nenhum momento foi-se interpretado, foi-se dito que o trigo virou joio. Sabe por quê? Quem plantou a semente? Quem que era o semeador do trigo? E tudo que vem de Deus é o quê? Tanto é que esse questionamento é feito
pelos servos, o que os servos dizem para o Senhor? Mas tu não plantou uma boa semente? Porque a referência que os servos têm do Senhor é do bom. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a nossa salvação, que vem pela graça mediante a Cristo, em nós, tudo que Ele nos dá é bom e muda a nossa essência. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu amado, é assim que a gente, mesmo que o mal esteja ali, você está vendo, você está sentindo, você continua e você é o trigo. Ai, Natan, mas eu estou meio fraco. Mas mesmo que te esprema, ainda vai sair a semente de você. Amém. Amém? Pode falar. Peraí que eu tava na... Pode falar. E estudando, né, tendo a oportunidade de aprender isso e complementando com as outras parábolas e todo o ensinamento, né, a bagagem que eu tenho, eu vejo que quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, né, o tempo todo que você estava falando, me vinha à mente ser rico em misericórdia, né? Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente vive a palavra de Deus, a gente vê que a gente tem mesmo que, como ele falou, né, ter paciência, tem que trabalhar. E eu acho que nunca mais na minha vida eu vou conseguir estudar qualquer coisa relacionada à palavra de Deus sem primeiramente me lembrar onde está a minha mente, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Antes de qualquer coisa, eu preciso viver a renovação naquele momento, e aí eu vou, igual foi dito aqui, aí eu vou começar a receber, aí eu vou viver, né? Essa renovação da mente. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente vai estudar relacionada à palavra de Deus, né, relacionada ao próprio Deus, é o pontapé inicial. Né? Amém. Pode, deve. Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo em 2023, acho que foi 2023, eu aprendi isso. A Marli falou umas coisas aí que eu me reportei lá nos estudos. Uhum. Se nós não vivermos na dependência do Espírito Santo para nos mostrar, para nos revelar essa separação de trigo com o joio, a gente vacila, né? É uma coisa que nós temos que viver na dependência do Espírito Santo para ter essa noção, que nós temos que ser trigo sempre. Nós temos, e eu vou ainda mais, nós temos que ser, nós somos trigo sempre. Essa dualidade que a gente caminha, porque ainda a gente tem alma dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Meu pai fez isso hoje cedo. O homem foi feito assim, corpo, alma e espírito. O espírito estava onde antes de Jesus vir e antes da gente ser salvo? Aqui. Quando a gente é salvo, qual palavra que a gente usa? Nós nos Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos sempre... Eu estou toda arrepiada, porque na hora o pai falou, gente, isso era 6 horas da manhã na cozinha. Falei para minha mãe essa semana, se o Almir tivesse uma câmera em casa, ele ia ficar maluco. Por quê? Eu estou há muitos dias fritando a minha cabeça. Porque isso é muito maravilhoso, mas é muito complexo ao mesmo tempo, porque já vai para nível... Né, somos espirituais, mas a minha mente ela é limitada. Aqui, ó, mas é real. O que acontece? Nosso espírito vai estar sobre a nossa alma e debaixo do nosso corpo. Ou seja, a nossa alma está subjugada ao nosso espírito. E quem é o espírito? Espírito Santo. Amém? Meu amado, não é mais a nossa alma, mas é o nosso espírito. Mas ainda tem horas que a nossa alma quer fazer o quê? Epa. Mas eu sou o trigo. Você tem, mas isso é posição.
Sempre. Porque é o Espírito que faz. Porque se a minha alma fizer, literalmente entorna o caldo. Ah, entornou o caldo, acabou. Esquece. Até nós tivemos uma discussão bem séria, nós dois, quase bati nele. E eu falei, Olha o microfone, você vai ficar cortada das aulas. nossa, eu não posso ficar cortada. Eu falei assim, mas se nós temos alma, às vezes nós somos almáticos. Ele, você não está entendendo, você não é mais almático, você é espiritual. Você nasceu de novo, então quem que domina você? É o espírito, não é o teu. Eu falei, não, mas às vezes a gente é almático. E realmente, isso é uma desculpa. Nós Mas não é somos porque- almáticos, nós somos espirituais. Não é porque, vamos lá, eu me vejo perfeito. Eu não sou, eu erro, eu tenho um monte de áreas na minha vida que devem e já são consertadas em Cristo, amém? Mas é o quê? Eu estou me convencendo todo dia, eu tenho que me convencer todo dia que eu sou isso daqui, que eu não sou isso daqui. Porque se toda vez que a gente pega a Bíblia, a gente fica, Verdade. ai, mais o homem, mais não sei o quê, a gente não vai avançar. A gente não vai crescer. E não é isso que Deus quer. Deus quer isso sempre. Porque isso daqui, eu já falei para vocês, isso daqui não te para. Não te para. Porque não é você. É Cristo. Amém? Amém. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Toda vez que a palavra é declarada, receba. Fala amém, dá um glória a Deus, aleluia. Porque se você não fala, vai pro outro. Como que é? Aí, Labão? fala lambando. Lambano. Recebe a palavra. Pode falar, dona Teresa. Você quer terminar de falar? Não, é só para fechar o que eu estava falando. Então, irmãos, para nós, não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Ah, eu sou fraco, eu estou na carne, eu erro, eu peco. Não, é posicionamento. Você é trigo e pronto, final. E eu não me contamino. Nem a dona Terezinha vai me contaminar também. Calma aí. Pode A falar. Marli já falou demais, Natan. Tem que dar oportunidade para os outros. Agora o Natan chegou numa... Eu não vou dizer o Natan, não. Deus Amém. chegou num ponto bem legal para a gente pensar. Porque a gente está aqui dentro da igreja e a gente pensa assim, ainda bem que nós estamos dentro do reino e o joio está lá fora, longe do reino. Errado isso. Nós estamos dentro do reino e o joio está aqui, dentro da igreja, porque os dois crescem juntos. E às vezes a gente se acomoda tanto de ficar morando junto com o joio, que a gente acaba pegando algum hábito do joio, sendo contaminado pelo joio, porque nós somos trigo, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém. Mas essa convivência com o joio, às vezes nos prejudica. O apóstolo Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes, e nós não podemos perder a visão. Nós caminhamos junto com o joio, ao ponto das pessoas às vezes olharem e não saber se eu sou joio ou se eu sou trigo por causa das minhas atitudes. Mas isso também vai ser tratado na parábola, na parte que não vai dar tempo da gente falar, mas na parte que os servos dormem. É verdade, é isso que eu ia aí chegar. A gente vai chegar aí. Então, a senhora respira. No próximo não posso capítulo... falar. Não, agora não. A cereja do bolo eu não posso Até a irmã falar. quer falar ali. Tá. Então, o que eu quero dizer? Gente, acorda. O joio está conosco. Sim. Nós temos que acordar para essa realidade e fazer uma pesquisa na nossa vida. Sim. Porque o joio vai ter uma grande surpresa na consumação do reino. Ele vai falar, nossa, mas eu fiz tanta coisa lá na igreja, eu era líder, eu era tanta coisa lá. Aí Jesus fala, eu não te conheço. É para o joio que ele vai falar. E para nós ele vai falar, vem para cá. Vocês me pertencem. Então tá bom, Natan, o que eu ia falar, eu fui cortada. Eu tô ficando ligeiro igual a senhora, Ana Terezinha. Discordo um pouco da Marli, porque São Paulo disse, o bem que eu quero realizar, eu não realizo. E por quê? Porque a gente ainda tem a influência do pecado. Tá, então né? eu não concordo com a senhora. Não.
Não, Então, sabe por quê? não Porque Paulo também fala que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa eu terminar. Se toda vez que a gente... Aí que tá, aí que é o diferente da cabeça. Se toda hora eu voltar para o pecado, eu não vou crescer. Mas não é toda hora que a gente tem que Mas, voltar para o ó, pecado. não, mas mas ele diz a senhora declarou Então- que eu tenho influência do pecado. Negativo. Eu não concordo com a senhora. É Cristo em mim. A gente tem que crer que o pecado já foi derrotado na cruz. Essa é a dificuldade. E é difícil, mas porque a gente vive à espera. Essa é a dificuldade, E por entende? que Paulo fala o bem que eu quero realizar, não realizo? Alguma coisa. Sim, o bem que eu quero realizar, não realizo. Mas não somos mais nós. A gente tem que se apegar a isso. Se toda hora a gente fica pensando na falha, a gente não vai crescer. E é isso que é a dualidade que eu falo da nossa alma. A nossa alma, ela tá ali, mas ela não pode dominar. Mas é fácil? Não. Então nessa hora é a alma e não então o pecado. Mas- O pecado ele é o quê? Ele é fruto da alma, porque tudo que vem da alma é ruim. O pecado é o quê? É fruto da condenação. Isso é alma, porque a alma é do homem. É assim que eu penso. Eu não concordo com a senhora, te entendo, mas é assim que eu penso, porque nós somos o quê? Espírito. Essa é a grande dificuldade. É fácil, minha irmã? Não é. Em nenhum momento a gente falou que ia ser fácil, mas a gente tem que começar a pensar cada vez mais que é o Espírito em nós, certo? Entenda a senhora perfeitamente, não concordo com essa visão, tá? Mas assim, a aula é para isso. Ninguém aqui sabe tudo mais do que ninguém, tá? Puxando um gancho na comodidade que a irmã Terezinha falou, isso é comodidade. A gente fala assim, eu fiz isso, Deus vai me perdoar e pronto. Eu sou dele, estou na igreja, tá? Isso causa uma certa comodidade. Sim. Né? Essa é a comodidade, eu entendo, que a dona Terezinha falou. Estou gostando, é isso aí, a gente tem que pensar, a gente tem que... Eu entendo o que a Carmen disse, mas olha o que Paulo está fazendo. Ele não está falando que ele faz. Ele não está falando, eu vivo assim. Ele diz, mas o mal, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Ele não fala, eu vejo que aí é a diferença. Porque ele mesmo vai falar, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele está o quê? Ele está numa situação que ele está dizendo, mas o quê? O mal existe, ele vai, se eu der lado, ele vai reinar na minha vida. Ele vai. Irmãos, quem aqui para se safar não conta uma mentira? Aí que pega o negócio. Vai alguém te apurar e falar, Terezinha, você falou mal da Amy aquele dia, o que a dona Terezinha vai fazer? Ela tinha que falar o quê? Verdade, eu falei. Ela fala, não é que eu falei, era a situação que eu estava. Então Paulo, ele está explicando isso. Mas o mal que eu não quero, esse eu tenho facilidade de viver, de fazer. Porque é a natureza do homem. Exatamente, ele está explicando a diferença de quando eu vivo Cristo em nós ou eu que estou no centro. Porque se eu estiver no centro, eu vou praticar o mal. Eu vou fazer, não adianta. Eu vou mentir para me safar, eu vou contar uma história, eu vou dar uma desculpa, eu vou fazer. Por isso que ele está dizendo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu tenho facilidade. Porque é muito fácil contar uma mentira para se safar. O difícil é falar a verdade. Eu fiz, eu falei, eu não dei, eu não vou. Essa visão que eu tenho de Paulo conversando ali com o povo. Você está entendendo, Carmen? Eu entendo também. E é o que o Natan falou mesmo. Eu também entendo, porque porque a nossa carne está ali. Exatamente. E não é fácil. Em nenhum momento aqui eu vim aqui na frente e falei que é fácil. Para ninguém, né? Para ninguém. Ninguém. Mas é a gente sempre subjugar a nossa alma. O tempo todo. O pecado foi resolvido na cruz. Isso mexeu muito comigo, porque eu tenho isso muito dentro de mim. O pecado foi resolvido na cruz. Mas quando eu li isso daqui, do joio está junto com o trigo. Ele está ali. Gente, me perdoem, né? Eu me empolgo muito, eu sou igual minha mãe, só de falar. Não é nada pessoal, pelo amor de Deus, mas em casa eu também grito. Ontem eu estava gritando, era 7 horas da manhã. Então, assim, é algo meu, me perdoem, não é nada de além. É filho dela, não tem como, tá? Natan, O último comentário. Vai.
Nesse texto também de Paulo, né, do espinho da carne, a gente vê também o processo, né? A gente, né, consegue, nesse contexto de Paulo, ver o processo que muitas vezes vai se aplicar, né, quando eu estou numa situação difícil, numa luta comigo, é o processo, até no começo das parábolas estava explicando, né, Jesus tem todo esse tempo para consumação, por quê? Porque ele tem misericórdia de nós, né? De nós e daqueles também que ainda vão conhecer. Senão ele não seria amor, né? Senão, mas até a Naira compartilhou com a gente lá no discipulado um postzinho que falava sobre justiça, né? As pessoas questionam, mas Deus é justo, Deus é justo. Aí falava assim, que bom que ele não é justo, porque se fosse a justiça que nós queremos, a gente estava todo mundo pendurado numa cruz. Né? Então, é bom a gente ver também esse texto como uma visão de processo, né? Que é que a gente vive, né? Até acho que é Martinho Lutero que vai falar que a obra só vai estar completa, né? A gente só vai estar pronto verdadeiramente quando a gente for arrebatado. Amém. Amém, gente. Ainda faltou mais um ponto, que é sobre a soberania de Deus, mas a gente vai falar na próxima aula. Tudo certo? Mais ou menos. Ah! Caminhando. Mas, é muito bom a gente sair daqui pensando. Não tem coisa melhor do que você ser enfrontado. A gente tem que ser para a gente crescer. Porque daí dá aquele ciricutico e põe a gente para pensar. É que eu falei para vocês. Eu tô há dias pensando, queimando os poucos miolos que eu tenho na minha cabeça. Porque isso aqui é muito profundo, mexe no nosso cerne. A gente acha que Jesus está falando de semente, de trigo, isso aqui que nada. Está falando de reino, está falando da gente, de quem nós somos. Numa parábola. Meu Deus, vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, eu te agradeço, como eu te agradeço, porque o Senhor é vivo e presente em nós. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque você está em cada um aqui. E como é bom que você se revela através de cada um, com cada palavra, com cada entendimento. Como é bom a gente poder crescer junto, Pai. Como é bom a gente saber que nós não somos nada, Senhor. Que nós dependemos exclusivamente de Ti. Eu te agradeço, Jesus, pela essa oportunidade que nós temos de poder estudar a Tua palavra, de poder nos levar ao enfrentamento, para tendo e vendo, Pai, poder visar o Teu crescimento, Pai, o crescimento que nós já temos em Ti, Senhor Jesus. Como é bom saber, Pai, que cada vez mais a nossa alma, ela vai ser subjugada pelo nosso espírito, e assim nós vamos avançando, e assim nós vamos crescendo, porque o Senhor cada vez mais através de nós, Pai. Como é bom saber, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco. Muito, muito, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, sedento cada vez mais, Senhor Jesus, a aprender e amadurecer na Tua palavra, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Deus, realmente usufruir, Senhor Jesus. Que nós possamos cada vez mais realmente manifestar o Seu reino, não somente dentro de nós, mas através de nós, Pai. Que realmente nós possamos frutificar cada vez mais, Pai. Que nós declaramos, Pai, o Teu crescimento, a Tua sabedoria sobre a vida de cada um. Toda a honra, Deus, toda a glória seja dada a Ti, para todos sempre e eternamente. Amém. Vai em paz, que o Senhor continue te abençoando.